Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje até eu sei que é um tema que não é dos mais... como é que eu posso dizer? Que o pessoal mais assiste, né? Às vezes o pessoal meio que não liga muito pra isso. Mas eu acho importante a gente pelo menos debater, né? Eu tô até planejando um vídeo já aqui, talvez não entrar amanhã, sobre os afastados um pouquinho. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que não é necessariamente os afastados, uma situação, né? Mas é parecido. São o que fazer com os meninos da base que estouraram a idade, né? O que fazer com os meninos que já não têm mais idade para o sub-20, mas ainda não estão prontos ou não tem, talvez não tenha qualidade para o profissional nesse momento. O que fazer com esses meninos? Vamos debater isso hoje aqui. Por exemplo, no começo do mês, eu até falei em um vídeo aqui, eu não fiz um vídeo separado porque não valia a pena. Mas no começo do mês aqui, acho que foi lá pelo dia 3, dia 4, sei lá, por aí. O Santos emprestou o Enzo, né, o boliviano Enzo Monteiro, para um time da Letônia. Inclusive tá até no Instagram dele, Alda FK, tá até no Instagram dele lá na bio. O Santos é um negócio de umas setinhas girando, enfim, emprestado por Alda da Letônia. O Enzo, ele tem contrato até 2027, meio do ano. Mas agora, claramente, já estreou no profissional, vai lembrar, né? Contra o Paysandu na estreia da Série B, jogou só 45 minutos. Mas só, né? Então, e não estava pronto realmente pro profissional, tá? No momento, e eu nem sei se um dia vai estar, mas agora não dá. E aí, o Santos, ele disputa o ano no calendário sub-20, disputou a Copinha desse ano também, né? E nem foi tão bem, né? Igual ele foi em outras copinhas ano passado, em 23 ele faz copinhas muito melhores, né? Fazendo bastante gols e tudo mais. Mas esse ano realmente não foi bem. E aí, é emprestado para um time lá do mercado alternativo, né? No mínimo. E eu acho bem válido mesmo. Porque hoje a gente tem, até tem uma matéria do Diário do Peixe sobre isso, mas antes eu vou falar. O Sub-20 teve férias, por exemplo. Voltou esses dias aí, teve um amistoso com o Palmeiras, venceu o Palmeiras Sub-20, não sei se o Palmeiras foi com a equipe principal, né, porque nem foi divulgado esse amistoso nem nada, só aconteceu e pronto. E o Diário até noticiou, né, gols do Matheus Xavier e do Rodrigo César, o Santos venceu o Palmeiras por 2-0. Matheus Xavier relacionado para os jogos, inclusive, vai para o banco direto, estava treinando no profissional. Rodrigo César está treinando também no profissional, mas não está inscrito no Paulista, mas está lá no profissional sempre. Tem meninos do Sub-17 também, o Colibali, por exemplo, marfinense, tem treinado no profissional. Outros meninos também, enfim. E a ideia do Santos, inclusive, é esse ano fazer muito disso, né? Treinar os meninos, mas descer para jogar, dividir o sub-19, né? Que são jogadores que não são do ano bom, para jogar copas alternativas, até com auxiliar o Fabrício Monte no comando. E enfim, eu acho bem válido isso tudo, tá? Bem válido. E volto a dizer o tema principal do vídeo, né? Que é o que fazer com quem já estourou a idade. Eu acho que o caso do Enzo é o mais clássico e é o ideal, inclusive. Você pega um jogador que, se você acredita, se você enxerga que não tem qualidade para agregar agora, e no caso dele ter um contrato longo, empresta para um mercado alternativo, um mercado que provavelmente, se ele for bem, ele vai guardar os golzinhos dele, e aí pode ser comprado. A gente teve um exemplo recente de um jogador que é, para mim, melhor que o Enzo, né? Aliás, consideravelmente melhor, que é o Juan Cruz. Foi vendido para a Bulgária, lá naquela troca imbecil pelo Nonato, mas tudo bem. Fez lá os seus golzinhos, foi especulado na Inglaterra, inclusive, mas agora está no Botafogo. Manda para o mercado assim, que de repente é comprado, você consegue uma graninha, consegue manter uma porcentagem para uma venda futura, enfim. Esse tipo de negociação, né? Porque a gente sabe, a gente sempre pontua aqui, inclusive no canal, que é muito importante entrar sempre o dinheirinho dessas peças, desses meninos, porque isso que faz um clube girar, né? O famoso fluxo de caixa depende disso, né? De dinheiro extra que vai entrando, às vezes em menor quantidade, claro. Você não vai vender o Rodrigo toda hora por 45 milhões de euros. Aliás, isso vai acontecer raramente, muito raramente. Mas você vende meninos que talvez não tenham qualidade no momento, ou ainda não estouraram, enfim. Ou um erro de avaliação também acontece, né? Fazer o quê? Tem menino que não é bom o suficiente, só a gente evita ficar falando porque é muito chato, óbvio, né? O moleque tá começando a carreira, você vai ficar batendo, não tem sentido nenhum. Mas enfim, e aí até também tem uma matéria do Diário, essa matéria mais recente até, do dia 10 de fevereiro, dia 8, aliás, de fevereiro, que fala, né, eram 10 jogadores do Sub-20 que estouraram a idade.
E aí, por exemplo, você tinha Kevson, Ian e Miguelito. Esses três tinham idade de base ainda, quer dizer, mais ou menos, né? Porque podiam ter jogado a Copinha, 21 iam fazer, mas já estavam com caixinha. O João Fernandes jogou a caixinha também, jogou a Copinha também, e já está com o caixinha, o goleiro. Você tinha, por exemplo, André Klaus, Diego Borges e Matheus Matias. Matheus Matias e Diego Borges emprestados, né? O Matheus Matias pro Figueirense e o Diego Borges pro Amazonas, para disputar a Série B. O Matheus Matias pro Figueirense. Figueirense acho que tá na Série C, né? Tá nas fases finais do Catarinense. Nossa, eu não sei se tá na Série C agora. Tá na Série C. Enfim, que seja. Também tá numa competição de um nível aí mais baixo, né? O André Klaus, que eu saiba, ainda tá aí, deve estar treinando separado, né? Aí você tem também, na matéria do Diário ainda cita o Enzo, que foi emprestado. Você tem o Gabriel Miranda, eu nem lembrava que o Gabriel Miranda tava aí, né? Faz tempo mesmo, ele sofreu uma lesão de LCA e tal, mas já não estava jogando no Sub-20, não estava jogando. O Paulo César, que foi dispensado depois dessa matéria, apareceu a rescisão dele no BID, então saiu só. Enfim, então, até o Diário faz muito bem isso sempre, né? Coloca embaixo até os contratos, até quando, né? Por exemplo, João Fernandes, integrado ao profissional, tem contrato até 2025, dezembro de 2025. O André Klaus, idem, contrato até o fim desse ano, o Santos busca o que vai fazer, se não acontecer nada, vai ficar aí até o final do ano e acabou o contrato, né? O Diego Borges, que foi emprestado, tem contrato até o final do ano que vem, assim como o Matheus Matias. Não, na verdade o Matheus Matias é janeiro do ano que vem. O Kevson tem até o final de 2026, tá no profissional. O Ian, até o final desse ano, tá no profissional, tá machucado, né? Mas ninguém buscou renovar nada, inclusive me preocupa essa situação. O Miguelito tem até abril de 27, tá no profissional. Especulou-se até ser negociado no momento, né? Mas acabou não sendo. O Enzo, emprestado ao Alda, tem contrato até o final de maio de 27. O Gabriel Miranda até o final desse ano, deve estar treinando separado, imagino eu. E o Paulo César tinha até o final desse ano, foi dispensado, repito, está no BID, até a rescisão dele, que foi depois dessa matéria, claro. Mas enfim, acho que o Santos busca soluções válidas. Eu, de verdade, entendo quando o Santos já busca uma dispensa em caso, por exemplo, do Paulo César, só até o final do ano. O menino não deve ter um salário alto, você busca uma dispensa aí, alivia os cofres coisa ínfima, claro, mas é só você não ficar pagando o salário para o moleque ficar treinando separado, e até para a carreira dele, né? Busca continuar aí em outros momentos, enfim. Mas nos casos de jogadores que... O próprio Enzo, né, que teve algum destaque aí, e eu acho realmente que se você colocar ele em mercados alternativos, ele vai fazer seus golzinhos. Não acho, com todo respeito, que, por exemplo, o Matheus Matias e o Diego Borges, se forem emprestados, têm condições de jogar no Santos, mas você empresta para times menores, de repente consegue alguma venda, ou volto a dizer, a busca por mercados alternativos é mais difícil até para jogadores que não conseguiram jogar no profissional, assim, né, porque... Por exemplo, eu posso citar aqui um exemplo clássico que tem ganhado voz, né? Não ganhado voz, mas digo, ganhado destaque, pode ser, pronto. Que é o Jubal, né? O Jubal jogou no profissional aqui há muitos anos, não foi lá um grande destaque, mas ele conseguiu atuar no profissional. Agora tá no Auxerre da França, né? Tá muito bem, lá aparece e tal, a torcida gosta muito dele, enfim. É que no caso dos dois que eu citei, por exemplo, nem chegaram a conseguir jogar no profissional. Enfim, tem muitas questões aí, né? Muitos contextos, mas o importante é você sempre... buscar soluções para você não ter muita gente lá inchando o elenco, jogadores afastados, que é sobre o tema que eu citei, né? Quero fazer amanhã ou depois, enfim. Ou também, ainda, como eu disse, né? Vocês manter jogadores, manter porcentagem de jogadores, conseguir emprestar para mercados alternativos, que eu acho que é muito válido. Enfim, o que você pensa sobre isso? Tem alguns que você tem, não são muitos, outros que estouram a idade esse ano, mas que vão jogar ainda, por exemplo. Eu posso citar o Bernardo aqui, que óbvio, a gente sabe que no caso dele ele tem qualidade, mas o físico não ajuda, enfim, tem ali um ano ainda de sub-20, de quem atuou mais no sub-20 ano passado, deixa eu pensar. O Gabriel Simples, lateral direito, está no último ano do sub-20, né? Vai fazer o último ano desse ano, enfim, só dando exemplos aqui, né? O que você pensa sobre isso? Amanhã a gente volta, pessoal. Valeu!